testemunhar a nossa fé, mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que sejamos perseguidos, como tem acontecido ao nome de Jesus no mundo e também no nosso país. Quem está acompanhando as notícias, sabem o que estão querendo fazer com a Canção Nova. Infelizmente, é um ataque sutil, que muitas vezes nós não percebemos, mas que está acontecendo. Um ataque ideológico marxista, e que tem contribuído muito esse ataque à ideologia vinda de uma teologia que surgiu lá na década de 60 na Alemanha com os nossos irmãos protestantes, a chamada teologia da libertação, e na década de 70 começou a ganhar força na América Latina e América do Sul e veio aqui para o Brasil através de alguns nomes como Leonardo Boff, Frei Beto, entre outros. E uma teologia que não liberta, ao contrário, se tornou ideológica, política e social, reduzindo a missão de nosso Salvador Jesus Cristo, dando uma interpretação da palavra de Deus e do Evangelho sempre de cunho social e político, e principalmente marxista, ateu. É por isso que nós vemos todo esse ataque, esta influência que infelizmente existe dentro da própria igreja, e que nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. É hora de nós, como cristãos católicos, acordarmos, anunciarmos para valer Jesus, a fé que nós professamos sem ideologias. Anunciar a boa nova aos pobres, perfeito. Mas até o pobre se tornou ideológico. Se tornou, irmãos. O Papa Francisco, em maio de 2015, quando ele visitou o Uruguai, ele falava justamente disso. A ajuda ao pobre, o pobre se tornou algo ideológico partidário. E ele dizia, a ideologia nunca é boa, porque ela não ajuda o povo a pensar, ela quer pensar pelo povo. E nós estamos presenciando esta ideologia em nosso país. E parece-me que nós não estamos acordando para tudo o que está acontecendo. É hora de nós, cristãos católicos, termos a firmeza de fé, a firmeza do Evangelho, a firmeza da doutrina da igreja, a qual foi constituída através do sangue de muitos homens e mulheres que amavam o Senhor, que amavam a igreja. E nós precisamos ficar do lado certo. É por isso que eu citei a Canção Nova. Este meio maravilhoso de evangelização, que querem laicizar. Nós precisamos nos unir. Está na hora de nós católicos assumirmos para valer, não somente de nome, mas com a vida, com o testemunho da nossa vida se for preciso, e mesmo que venhamos a sofrer, mas por causa de Jesus, por causa desta boa notícia que nós acabamos de escutar, nós precisamos ser coerentes com a nossa fé, com o que nós acreditamos, e não nos envergonharmos do anúncio de Jesus, não nos envergonharmos de nossa fé, como muitas vezes acontece em alguns meios. Nós precisamos ser cristãos dentro e fora da igreja. Eu preciso, e aviso aos meus irmãos sacerdotes, precisamos ser padres dentro e fora da igreja, e sem pregar ideologias. Pregar Jesus, Jesus vivo, que continua agindo em sua igreja, nos dando este tempo de graça, este tempo de misericórdia. Olha o que o Senhor nos fala. Ele veio para proclamar o ano da graça do Senhor. E é bonito nós pensarmos que ele não termina o versículo 2 de Isaías 61. Ele para ali na metade. Porque se ele continuasse, proclamar o ano da graça da parte do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não é chegado o dia da vingança. O Senhor inaugurou um tempo de graça, de misericórdia. E o tempo da graça é hoje que nós estamos vivendo. E nós precisamos proclamar isso, viver isso. E vou ser ousado em dizer, meus amados irmãos, nós precisamos deixar de lado a murmuração, as reclamações que muitas vezes fazemos. E aqui entendam bem o que é murmuração e reclamação.
é vivermos só de forma pessimista. Nós precisamos erguer nossas cabeças e termos o olhar fixo em Jesus. E confiarmos que maior é o poder dele do que qualquer poder deste mundo. E a última palavra pertence ao Senhor. A política, o sistema marxista, as ideologias, não dependem delas para que o nosso ano seja um ano da graça. Porque o ano da graça, quem nos concede é o Senhor Jesus. E nós precisamos crer e tomar posse disso. Senão nós sempre vamos ficar acuados, com medo até de testemunharmos a fé que nós professamos. Eu sei que parece um pouco polêmico falar desta forma, mas não dá mais para aguentar, não dá mais para tamparmos o sol com a peneira para o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Esta ditadura silenciosa, disfarçada de democracia, aonde o nome de Jesus é o mais perseguido. E não dá, meus irmãos, para não enxergarmos isto. Quanto mais nós mergulharmos em Deus, mais coragem nós teremos para denunciar aquilo que se opõe à palavra, ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais o fizermos, mais perseguições virá, mais dificuldades enfrentaremos, mas mais fiéis nós seremos àquele que nos amou, que nos escolheu e que deu a vida por nós, Jesus Cristo. É a Ele que nós seguimos e precisamos nos empenhar mais em anunciá-lo, tornar o nome de Jesus mais conhecido, mais amado, mais seguido. E Jesus, Ele conta com o testemunho de nossas vidas, e se preciso for, através também das palavras testemunhadas, inspiradas pelo Espírito Santo, mas baseando-se no Evangelho, na palavra. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus, precisamos cultivar mais intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, para que esta palavra, ela se torne cada vez mais viva em nós. Que o Senhor nos ajude, por intermédio da Santíssima Virgem Maria, aquela que soube escutar e ser dócil ao Espírito Santo, e também pela intercessão de São Peregrino, para que sejamos católicos firmes e fiéis na verdade de Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.